Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Drogo, da IPI Estreito, aqui em Florianópolis, e é um prazer imenso receber esse convite, poder participar dessa reflexão sobre a nossa gratidão a Deus. Isso mesmo. A expressão muito conhecida, a expressão bíblica, rendei graças, nada mais é do que render gratidão, graças. A graça é um favor, como já diz a palavra, gratuito, né, de Deus para nós, e ele nos move a uma compreensão de gratidão. Somos gratos porque não tínhamos nada. Deus nos deu tudo. Deus nos deu a vida. Deus nos dá a bênção, o ar que respiramos, o privilégio de viver cada dia. É Ele que nos faz levantar da cama e deitar, é Ele que nos dá a noite, nos dá a saúde. Tudo vem dele, a vida vem dele. Quero ler um texto, um versículo muito famoso, e que é a base dessa reflexão. Salmo 106, versículo 1. Eu quero ler na versão A Mensagem. Gosto muito dessa paráfrase de Eugene Peterson da Bíblia, para rechear, para nos dar uma profundidade maior aos nossos momentos de devocional. Salmo 106, 1, na versão A Mensagem, diz assim: Aleluia, agradeçam ao Eterno. E por quê? Porque Ele é bom e seu amor é perene. Seu amor é perene. Aleluia, rendam graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Sabe quantas vezes na Bíblia aparecem rendam graças ao Senhor ou agradeçam ao Senhor? 175 vezes. A palavra de Deus é um convite para que a criação dele reconheça e agradeça a Deus por todas as coisas que ele faz. Por quê? Simplesmente porque viemos a existir porque ele quis. Você já parou para pensar que você é um fruto do sonho de Deus? Só isso já seria um motivo para agradecermos a vida toda. Mas o amor de Deus não para por aí. Ele nos ama incondicionalmente e cuida de nós, nos dá bênçãos, nos dá realizações, nos dá conquistas e também nos dá o privilégio, através do Espírito Santo, de aprendermos, de crescermos, evoluirmos também com as nossas dificuldades. Sabe quantas vezes aparece a expressão porque Ele é bom na Bíblia? 23 vezes. A Bíblia faz questão de nos dizer e nos fazer lembrar constantemente que Deus é bom. Por quê? Porque as aflições e o pecado estão sempre tentando nos desconectar de Deus, nos separar de Deus. Pecado é tudo aquilo que nos separa de Deus e das pessoas. O pecado sempre vai querer nos fazer pensar, nos fazer convencer de que Deus não é bom, porque existem as aflições, porque existem as dificuldades, porque existem as enfermidades. Mas a natureza pecaminosa é a que nos coloca nessa limitação. Nós precisamos entender que Deus é bom. E apesar de todas as aflições, como Jesus nos lembra em João 16,33, devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Sabe quantas vezes aparece na Bíblia a expressão porque o seu amor é perene ou a sua misericórdia dura para sempre? 26 vezes. Da mesma forma que Deus é bom, a Bíblia, a palavra de Deus, quer nos lembrar constantemente de que a misericórdia dele é eterna, que a misericórdia dele dura para sempre e ela se renova. Deus nos ama tanto que ele faz questão de derramar a misericórdia dele. Por quê? Porque, como já disse, somos pecadores, não merecemos nada, mas através da misericórdia dele temos acesso a tudo. A misericórdia dele é eterna, porque a misericórdia dele vai fazer com que ele nos ame, independente das condições, independente das situações. Vai fazer com que ele nos perdoe, que ele vire a página, que ele apague os nossos pecados e nos leve para a vida eterna com ele. Merecemos a vida eterna? Não. Por que ele quer nos levar? Porque ele nos ama a esse ponto de nos presentear com vida, vida em abundância e vida eterna. Porque ele simplesmente escolheu nos amar. Porque ele simplesmente escolheu ser eternamente misericordioso. O salmista, em diversos salmos, faz questão de repetir essas três afirmações. Rendam graças, ou seja, ofereçam gratidão,
Ofereçam exercício de gratidão a Deus, porque Ele é bom e porque a misericórdia dele dura para sempre. O salmista, a Bíblia faz questão de repetir isso várias vezes. Por quê? Porque o povo daquela época vivia grandes aflições como nós vivemos hoje. O povo daquela época vivia em condições muito limitadas. O povo daquela época vivia numa cultura bélica, ou seja, uma cultura de guerra. O povo sofria constantemente ataques, invasões, derrotas, saques, roubos. Era um povo muito limitado. As doenças, a medicina na época não era evoluída, então as pessoas padeciam muito com as enfermidades, com as doenças e com as limitações que aquela época lhes cabia. Por isso, o salmista e os profetas e o povo de Deus, aqueles homens que eram inspirados e usados por Deus, queriam sempre exercitar essa lembrança no coração do povo. Nós vivemos aflições, vivemos dificuldades, mas não podemos esquecer que Deus é bom, que a misericórdia dele dura para sempre e que quando nós desenvolvemos a cultura da gratidão, nós passamos a diminuir a murmuração e reconhecer as bênçãos, as vitórias, reconhecer as pequenas vitórias, reconhecer os pequenos passos, reconhecer o que Deus tem feito por nós. Por quê? Porque não merecemos, mas mesmo assim, Ele faz, Ele nos ama. O exercício de gratidão é um exercício que nos livra dessa cobrança, que nos livra de um estilo de vida de cobrança e reclamação, murmuração. O exercício da gratidão nos faz olhar e reconhecer tudo que temos e que jamais mereceríamos. Tudo que temos e que jamais a nossa limitada condição humana seria capaz de nos dar. Pense na sua vida, pense nas bênçãos, nos detalhes que muitas vezes passam despercebidos. Muitas vezes esquecemos porque o nosso coração está apontado para um desejo, para uma conquista, uma vitória material, uma vitória estética dentro dos valores que a sociedade humana impõe. O exercício de gratidão é um exercício que nos liberta de nós mesmos. Pense nisso, reflita nisso. E nesta noite eu quero te convidar a render graças ao Senhor. Se libertar de tudo que tem colocado um alvo inalcançável na sua vida. Pratique o exercício da gratidão, reconhecendo os detalhes, reconhecendo a mão de Deus te cuidando, te guiando, te sustentando a cada instante. Lembre-se que Deus é bom e que a misericórdia dele dura para sempre, para que nos momentos de aflição você possa encontrar o bom ânimo de continuar crendo em Deus, para que nada, nenhuma aflição, nenhuma dificuldade, nenhuma frustração possam ser maiores do que o privilégio de viver e reconhecer a presença de Deus no seu dia a dia. Que Deus te abençoe, que Deus te sustente e que Ele derrame na sua vida a bondade e a misericórdia dEle. E que através disso, através da presença de Deus, você consiga desenvolver o exercício da gratidão, de render graças, para que a gratidão possa te livrar das exigências do mundo e possa te livrar de você mesmo. Deus te abençoe.